A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Você não está aqui por acaso. Eu sou o João Esteves e o Senhor tem algo para a sua vida hoje. E hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, lá no livro de João, no capítulo 1. Mas antes de nós começarmos esse vídeo, essa mensagem, essa palavra, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você possa estar recebendo esse vídeo, esse conteúdo, recebendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Deixe o seu like, fique comigo até o final e vamos meditar na palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aqui no livro de João, capítulo 1, está falando sobre Jesus. Jesus, a palavra, Jesus, o verbo vivo. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Vocês que já me acompanham aqui sabem o quanto o Senhor ministra no meu coração sobre vivermos milagres, vivermos provisões da parte do Senhor, vivermos paz que excede todo entendimento. Tudo isso somente através de Jesus. Mas já ouviu aquelas pessoas que dizem: eu te amo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser o seu discípulo, eu quero viver milagres. E a grande verdade é que se nós não voltarmos os nossos olhos para a palavra, para Jesus, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo. Jesus não é uma religião, Jesus não é um sentimento, Jesus não é uma superstição. Ele é a própria palavra, ele é a própria verdade. E se nós não olharmos para a palavra, se nós não olharmos para Jesus de fato, buscando conhecer ele quem ele é, através da sua palavra, fica impossível nós vivermos milagres, provisões, transformação de vida, vivemos paz que excede todo entendimento, temos a fé verdadeira, como eu já falei aqui outras vezes, a fé que está escrito na palavra, lá em Hebreus, a fé que agrada ao Senhor. Porque se nós olharmos para Jesus somente como algo superficial, fica impossível nós vivermos coisas novas com o Senhor. Ele é a palavra. Então é impossível uma pessoa que dizer que ama a Deus, que ama Jesus, mas não ama a palavra, não volta o seu coração, a sua atenção, a sua vida à palavra. E hoje nós vamos estar meditando sobre isso, sobre o Jesus, a palavra, o verbo vivo. Esse sim, o verdadeiro Jesus que eu e você precisamos e devemos conhecer. E só vamos conhecer ele verdadeiramente, não vai ser por falação, não vai ser por sentimento, não vai ser por uma religião. Nós vamos conhecer Jesus somente quando voltarmos a nossa vida à palavra. No versículo 10 vai dizer assim, no capítulo número 1 do livro de João: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Mais uma vez, um versículo afirmando: aquele que é a palavra estava no mundo, por meio dele foram feitas todas as coisas, mas o mundo não o reconheceu. E por que o mundo não reconhece Jesus? Porque as pessoas não voltam a sua vida, os seus olhos para o que a palavra ensina. Porque ele sendo a única verdade, e nós vamos ler isso daqui a pouco, somente olhando para a palavra é que nós vamos conhecer esse Jesus que a Bíblia ensina. No versículo 14 vai dizer assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória,
glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que é a palavra, cheio de graça e verdade. Somente Jesus é a verdade. Somente Jesus é a palavra. Somente através da palavra nós vamos reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso muitas pessoas, ainda que estão na igreja, ainda que estão na presença de Deus, muitas das vezes se sentem frustradas, porque o sentimento que elas têm, e muitas das vezes é uma verdade, é que a vida, depois que aceitou a Jesus, não anda para frente. É que a vida delas, depois que aceitaram a Jesus, que foram para a presença de Deus, se envolveram em ministérios, talvez, nada está acontecendo. Porque, às vezes, nós esperamos Jesus vindo em glória, manifestando sinais e maravilhas o tempo todo. Mas a grande verdade é que nós precisamos estar com a nossa vida, os nossos olhos, a nossa fé, a nossa caminhada de fé alicerçado na palavra. E quem é a palavra? Jesus. A Bíblia não é um livro escrito por estar escrito. Não é um livro de história, um conto histórico, não. A Bíblia, ela relata exatamente a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus, o coração de Jesus. Não tem como conhecer a Jesus se não voltarmos para a palavra. Não tem como sermos libertos e vivermos novidade de vida se não voltarmos a nossa vida para a palavra. Não tem como sermos discípulos, testemunhas, temos o caráter de Jesus em nossas vidas se nós não voltarmos para a palavra. E eu quero compartilhar alguns textos conhecidos com você que está me ouvindo. Textos bem conhecidos, mas que muitas das vezes nós, na correria do dia a dia, nós ignoramos ou nós esquecemos. E vamos lá. Livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32 vai dizer assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então calma aí. A única maneira de nós sermos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos, verdadeiras testemunhas, verdadeiros filhos de Jesus, filhos de Deus, pessoas nascidas de novo, é se permanecermos na sua palavra. Aí sim, a palavra do Senhor diz que verdadeiramente seremos discípulos. E quem disse isso? O próprio Jesus. E ele segue: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a palavra? É o próprio Jesus. Nós lemos isso no capítulo de número 1 de João. Aquele que é a palavra, aquele que é a verdade, aquele que veio em carne na terra, que veio em carne no mundo, cheio de graça e verdade. A única maneira de conhecermos Jesus é conhecendo a sua palavra. E a única maneira de sermos libertos, de vivermos uma nova vida, é conhecendo Jesus através da palavra. Muitas pessoas podem falar de Jesus para você. Você pode assistir muitas pregações no YouTube falando de Jesus. Você pode ir à igreja todo domingo e ouvir pregações nos cultos falando de Jesus. Mas a única maneira de eu e você conhecermos Ele, de sermos libertos, de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, é voltando a nossa vida para a palavra. Ninguém pode ler a Bíblia por você. Ninguém pode ter a revelação de quem Jesus é para você por você. Só você mesmo pode ter a revelação de quem é Jesus verdadeiramente somente pela palavra, buscando a palavra do Senhor. Ah, Jô, mas você está sendo repetitivo. Sim, eu preciso ser repetitivo, eu preciso ser enfático, porque nós não podemos viver uma religião que nos distrai, uma religião vazia, algo que não nos preencha. A religião não transforma ninguém. Quem transforma é Jesus. Quem transforma é a palavra. Ela renova a nossa mente, renova o nosso coração, ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa conduta, porque através da palavra nós vamos desenvolvendo relacionamento com o Senhor e Ele vai se revelando a nós.
Essa é a grande verdade. Outro versículo que eu quero trazer para nós, João 14, versículo 6. Assegurou-lhes Jesus, afirmou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a palavra e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa história de que eu amo a Deus, mas eu não amo a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, que é a palavra do Senhor, isso não existe. Não basta apenas dizer que amamos ao Senhor. Apenas dizer que amamos ao Senhor não vai fazer com que Ele se revele a nós. Não vai fazer com que nós venhamos enxergar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Não tem como irmos ao Senhor se não for por meio da palavra, se não for por meio de Jesus. Mas somente buscando a palavra é que nós vamos ter a revelação do Pai. Nós vamos ter acesso ao Pai. Aí sim nós vamos amar o Pai verdadeiramente. Porque não tem como eu dizer que eu amo alguém se eu não conheço esse alguém. Eu amo a minha esposa, mas antes de conhecer ela, eu não poderia dizer que eu amava ela. Porque para amar alguém, você precisa conhecer, você precisa desenvolver relacionamento. E a única maneira de nós desenvolvermos relacionamento com Jesus, relacionamento com o Senhor, é através da sua palavra. Aí sim nós poderemos dizer: eu te amo, Senhor, eu amo o meu Deus, porque eu conheço. E eu conheço como? Através da revelação da sua palavra. Mais um texto para nós lermos, João 17:17, vai dizer assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu repito, porque muitas pessoas que estão na presença de Deus caminham com dificuldade. Não conseguem viver transformação de vida. Como fala lá em Romanos, no capítulo 8, transformação, renovação da vossa mente. Não conseguem, porque o que nos santifica, o que nos separa desse mundo, o que nos tira as atitudes de velha criatura para viver como uma nova criatura, é a palavra. A Bíblia, a palavra, é o próprio Jesus se revelando a nós. E nós precisamos ter essa revelação, porque aí sim nós viveremos em santidade. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Muitas pessoas buscam santificação, porque a Bíblia fala: sede santos como santo é o vosso Pai Celestial, mas não sabem como buscar. Jejum é importante, sim. Oração é importante, sim. Mas primordialmente nós precisamos voltar a nossa vida para a palavra. Porque a palavra ela vai gerar santidade. A palavra ela vai gerar santidade no meu falar. Porque eu vou falar como o céu fala. A palavra ela vai gerar santidade na minha mente. Porque eu vou pensar nas coisas do Senhor. A palavra ela vai mudar o meu caráter. Ao invés de um caráter mundano, de velha criatura, agora um caráter cristão, um caráter santo, o caráter do próprio Jesus na minha vida. A palavra é o que começa a nos santificar. A palavra é o que nos molda em oração. A palavra é que nos ensina como voltarmos a nossa vida e o nosso coração para o Senhor. Por isso eu estou enfatizando tanto. Porque para nós vivermos tudo que o Senhor nos prometeu, tudo que a palavra do Senhor nos garante, nós precisamos mergulhar no conhecimento, na meditação, na revelação da palavra do Senhor. Mais um versículo para nós lermos, João 15, versículo 7 e versículo 8, vai dizer assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Vamos no versículo 7 primeiro. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, peraí. A única maneira de nós permanecermos verdadeiramente em Deus, com a nossa vida verdadeiramente alicerçada em Jesus,
É quando a palavra permanece em nós. E como a palavra vai permanecer em mim e em você se nós não lermos a palavra? Se nós não buscarmos a palavra? Se nós não meditarmos na palavra? Não precisa muito. Um capítulo por dia edifica a nossa vida. Hoje você lê um, amanhã você passa a ler 2, daqui a pouco você está lendo 5 versículos, daqui a pouco você está totalmente embranhado, aprofundado, mergulhado na palavra do Senhor. E assim nós permanecemos em Jesus. Não é pela religião, não é pelo título de crente, não é porque somente eu batizei, não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu sirvo a igreja, não. Não, a única maneira de permanecermos nele é quando a palavra ela permanece em nós. E aí vem um adendo, e aí sim, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Muitas das vezes não recebemos da parte do Senhor por algo simples. Ele quer fazer. A Bíblia fala que é desejo de Deus, sim, nos abençoar, que todos sejam salvos. É desejo de Deus, até porque Ele enviou Jesus na terra, para que nós possamos ter novidade de vida. Mas somente permanecendo na palavra, que nós vamos pedir, e aí sim o que nós queremos será feito. Não tem como ficar barganhando com o Senhor. Ou nós desenvolvemos relacionamento com o Senhor, ou nós voltamos a nossa vida à palavra para que ela permaneça em nós, ou nós não vamos receber da parte do Senhor o que nós desejamos. A não ser que haja muita misericórdia do Senhor sobre nós. Porque Deus, a Bíblia fala que Ele leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo que não conhecemos a palavra, o tempo do novo começo, do começo da caminhada, quando a pessoa ainda não consegue ter um entendimento claro do que é a palavra. Mas à medida que o tempo passa, que eu e você estamos caminhando com o Senhor, nós somos indesculpáveis. Não podemos culpar a Deus de não estar fazendo as coisas. Somos nós que precisamos fazer, trazer a realidade do céu para nós, mover o céu ao nosso favor, entrar com o Senhor em juízo, como Ele diz na própria palavra, para que aí sim nós possamos dialogar com o Senhor. E aí sim nós vamos pedir e vamos receber, porque a palavra, ela permanece, ela permaneceu em nós. E o versículo 8 vai dizer assim: o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, a única maneira de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, Ele mesmo disse, é quando nós damos fruto. E como nós vamos dar fruto? Permanecendo na palavra. Ele disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo não consegue dar fruto longe da videira. O ramo não consegue dar fruto longe da palavra. Somente na palavra nós estamos enraizados em Jesus. Aí sim, Ele que dá a vida, Ele que dá o fruto, Ele que nos faz frutificar. Aí sim, nós passamos a dar frutos. Muitas pessoas querem frutificar, querem ganhar almas, querem fazer as coisas na presença do Senhor, mas acham que é pela força do braço, acham que é pela sua mentalidade, a sua inteligência. Não. Acham que é pela sua capacidade intelectual. Não é. Não é. Não é por nós. É pelo Senhor. E nós só conseguimos frutificar no Senhor através da sua palavra. Então eu trouxe essa mensagem hoje porque o Senhor vem falando profundamente ao meu coração. Só tem como nós expressarmos o caráter de Jesus lá fora, se nós buscarmos a palavra. As pessoas só vão ver Jesus em nós quando nós aprofundarmos na palavra. As pessoas só vão sentir o amor de Jesus através de nós quando nós voltarmos para a palavra. Porque é através da palavra que eu conheço o caráter de Deus, o coração de Deus. Somente através da palavra que eu consigo ver o exemplo de Jesus no serviço, no amor, na obediência. Somente através da palavra eu consigo enxergar Jesus como Ele é. Não é por sinais, profecias, maravilhas, não. Porque essas coisas são muito boas, mas elas não nos fazem permanecer de pé. É a palavra que faz com que
permanecemos de pé, com que o nosso coração seja limpo, a nossa mente transformada, a nossa vida santificada, a nossa vida dando frutos, sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. Somente através da palavra é que eu tenho acesso ao Pai, é que o Pai se revela a mim. Somente através da palavra é que eu vou saber orar e buscar ao Senhor. Somente através da palavra que eu vou aprender a ser um perdoador, a ser uma nova criatura, a ser um filho de Deus. Somente através da palavra eu vou saber amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, que você que está ouvindo essa palavra, você que está comigo nesse vídeo, volte o seu coração, a sua vida, a sua atenção, o seu tempo à palavra do Senhor, porque aí sim, essa palavra vai transformar a sua vida 360 graus, vai transformar a sua vida da água para o vinho. Vai transformar a sua caminhada numa caminhada de fé, de ousadia, de intrepidez na presença do Senhor. Essa palavra vai gerar santidade e o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Então volte o seu coração para a palavra. Volte o seu coração para Jesus na palavra, não na religião, não em vídeos apenas, não numa emoção, não. Volte a sua vida para Jesus através da palavra e Ele vai se revelar a você e você vai enxergar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida em todas as áreas. Somente pela palavra nós conseguimos viver plenitude de vida nessa terra. Somente pela palavra. Se essa palavra abençoa a sua vida, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.